Olá, paz do Senhor. Para mim é muito bom poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor nesse projeto, a pedido da minha amada irmã Mari, querida, que Deus te abençoe, te dê muita paz, saúde, e você continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor, minha linda. Muito obrigada pela oportunidade, né? E vou começar aqui a leitura em Gênesis capítulo 17, o versículo 25, que diz: Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai: Tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Essa grande mulher de Deus que está na galeria dos heróis da fé em Hebreus nos traz muitas lições de vida, né? E nós sabemos que na nossa trajetória, né, como um vaso de barro que nós somos na mão de Deus, nós temos as nossas imperfeições, nossas falhas, e o Senhor, com a sua grande misericórdia, está ali para nos aperfeiçoar, porque, como diz a palavra, a vereda do justo é como um amanhecer que vai a cada dia se tornando um dia perfeito, né? E nós estamos assim nas mãos de Deus e nós vemos um processo na vida de Sara e na vida de Abraão. Desde lá do capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão, faz a ele promessa, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, de multidões, né? Nós vemos que ele já estava casado com a Sara, né? E nós vemos alguns historiadores falar, trazer essa informação para nós, que ela era irmã de Abraão, a própria Bíblia fala que ela realmente era irmã de Abraão, filha de Terá também, mas alguns historiadores dizem que não era da mesma mãe, né? Naquele contexto, o homem às vezes tinha muitas esposas, concubinas, né? E ela era filha de outra mãe, mas do mesmo pai. Porque até a população era bem reduzida antigamente e esse costume de casar com parentes era comum na época, né? E nós vemos que eles passam por muitos processos, né? Abraão desce ao Egito por conta da fome, e a Bíblia diz que Sara era mulher, até então se chamava Sarai, que significa minha princesa. Era mulher muito formosa, tão formosa que ela chamava atenção por onde passava, né? E Abraão desce ao Egito por conta da fome, né? E chegando lá, acontece o que ele teme. Ele já combina com ela e diz assim: Olha, você vai falar que é minha irmã, né? Caso queiram me matar por causa de você e te tomar como esposa. Irmãos, a gente percebe aqui que esse casal, eles estão, né, numa, como eu posso dizer, numa situação muito complicada, né? Porque apesar de Abraão estar usando um subterfúgio da mentira, que a gente sabe que eu sempre falo, tenho criança em casa, irmão, e eles são assim o meu laboratório, né? Eu sempre estou ali aprendendo com Deus. Eu brinco que a minha escola de teologia começa em casa, sendo mãe. Eles me ensinam muito, né? E eu passo tudo aquilo que o Senhor me dá também para que eles cresçam com princípios da palavra do Senhor. E assim, eu falo para eles, crianças, a mentira, ela é como um cartão de crédito. Você vai passar na hora, mas um dia a conta chega, a fatura chega, né? E muitas pessoas usam desse recurso para escapar de alguma situação, não ser confrontado, mas vem o preço e pode ter certeza, não é nada bom. E eles decidem, né, mentir, dizer que ela era irmã e é aquilo, a meia verdade, irmãos. Tomem cuidado com isso. Até mesmo as meias verdades a gente vai prestar conta diante do Senhor, né? E o Senhor, nós vemos, né, que o Senhor corrige Abraão. E quando a gente não aprende, irmão, passando por uma prova, lá na frente a gente vai passar novamente. A gente vê que quando ele desce novamente ao Egito, né, e teve um encontro ali com Elimeleque, né, ele novamente é outro faraó, tá, irmãos? Ele também se afeiçoa a Sara, acha ela linda e a toma como esposa. A gente vê que o Senhor envia pragas, ele até tem sonho para ele poder devolver ela a Abraão. E nós vemos que esse casal eles precisavam passar por um processo até a chegada de Isaac. Né? A gente pensa, nossa, por que Deus esperou tanto tempo para enviar Isaac? Porque eles precisavam ser forjados. A gente muitas vezes tem a promessa, mas não estamos preparados, né? E nós vemos que é todo um processo. Nós vemos no capítulo 13, versículo 7, quando Abraão e Ló se separam. E para muitas vezes, irmãos, a gente chegar aonde o Senhor quer, ir à promessa, porque o Senhor fez promessa para ele: ó, você vai sair da sua terra, da sua parentela, até uma terra que eu te mostrarei. Ele levou Ló com ele, mas Ló não estava incluído nesse propósito de Deus para a vida de Abraão. Então, muitas vezes, irmãos, pessoas vão ficar para trás e Deus permite isso, né, para não atrapalhar o processo que o Senhor tem na sua vida, assim como nós vemos na palavra do Senhor na vida de Abraão.
Então chega um momento que eles precisam se separar, né? Há ali uma confusão entre os trabalhadores de Ló e de Abraão, né, os servos, e o Senhor fala: olha, vocês precisam agora se apartar, Abraão, você precisa seguir o seu caminho. Ló escolhe as campinas de Sodoma, né? E nós vemos que ali uma decisão errada que a gente toma por vista, muitas vezes sem pedir a direção de Deus, irmãos, algo muito perigoso, porque nesse processo você pode perder tudo, e nós vemos que Ló perde a sua família, né? Ele escolhe para um lugar que ele olhou pela aparência, mas não imaginava quanto aquele lugar era profano, né? E ali ele perde a sua família, uma tragédia, né? E nós vemos que Abraão, mesmo assim, ele cuida de Ló, ele intercede por Ló, ele entra na guerra por Ló, mas ele entende, né? Ele obedece ao Senhor e segue o seu caminho, né? Nós vemos o encontro dele com Melquisedeque, não sei o que estamos falando de Sara, mas é impossível falar de Sara sem falar de Abraão, né, para a gente contextualizar. E no capítulo 15, nós vemos em Gênesis Deus animando Abraão, né? Abraão faz um pacto com o Senhor. E a Sara, eu acredito que depois de tantos processos, desde lá do comecinho da promessa, quando eles começam a peregrinar, eu creio assim que Sara, ela vai olhando aquela situação, ela vai falando, olha, eu sou estéril, mesmo ela sendo mulher tão bonita, irmãos, ela era estéril, ela fala, não tem como isso acontecer, então eu vou dar o meu jeitinho aqui, né? Quando a ansiedade vem e toma o nosso coração, a gente toma decisões, irmãos, erradas, a gente toma decisões precipitadas, que tem um preço, porque tudo aquilo que o homem plantar, Gálatas, capítulo 6, versículo 10, se eu não me engano, irmãos, me perdoem se eu falar a minha memória aqui, diz que tudo, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele ceifará, ele colherá. Então, sempre que nós formos tomar uma decisão, a gente tem que pensar nisso. Nós temos que aguardar, continuar esperando no Senhor. Não é fácil, é doloroso, não é que a promessa está demorando, Deus está forjando o seu caráter, porque o Senhor, ele conhece, ele sabe o que tem no nosso coração, né? E até então, Sara ainda se chamava Sarai. Lembra desse detalhe, que é minha princesa, né? E ela entrega uma serva egípcia a Abraão. Ou seja, ela, apesar de estar ali sendo parte da promessa, principal parte também junto com Abraão, ela não compreendeu que o que Deus tinha com o esposo dela era com ela. Então, irmãos, essa palavra também é para aqueles que estão casados. A gente precisa entender que o propósito de Deus, a promessa para um está relacionada a outro também, porque ambos serão uma só carne, né? E entra aí no contexto dessa história uma mulher egípcia, outra cultura, né? Outro povo diferenciado que não era aquilo que estava sendo proposto por Deus, né? E ela entrega essa serva para Abraão. Abraão tem um filho com ela, que é Ismael, antes mesmo de Ismael nascer. Já vem as consequências dessa atitude, né? A gente vê que as duas se desentendem, ela começa a destratar Sarai, e Sarai manda ela embora, e o anjo do Senhor fala para ela, volta e humilha nos pés da sua senhora. E Agar vai, volta, mas você vê, já começa ali um conflito familiar, e Deus precisa, irmãos, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, para a promessa se cumprir, como lá na frente, quando a nação de Israel estava em meio à idolatria, né, e estava aquela situação toda, Josué precisa passar o Jordão, ele fala, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, para que as coisas aconteçam, a gente precisa se santificar, precisa organizar a casa, porque Deus conhece, irmão, o ser humano. Nós somos caídos e muitas vezes a gente falha, mas a gente não pode permanecer no erro, né? E nós vemos que depois desse processo, Ismael nasce, né? O Senhor novamente volta a falar com Abraão, e Abraão tinha 99 anos, né, quando o Senhor aparece a ele e muda seu nome de Abrão, que é pai de um povo, para Abraão, pai de uma multidão. E Deus também muda o nome de Sara, né, que antes era Sarai, onde é minha princesa. Abraão falava, ela é minha princesa. O Senhor muda o nome dela para Sara, que é princesa, ou seja, ela é princesa de muitos povos. Ela não é só sua, Abraão. Agora ela é mãe de uma grande multidão também, para que os dois entendessem, para que a mentalidade deles mudasse, que os dois estavam inseridos nessa promessa de ser o pai e a mãe agora de uma grande multidão. Então, né, para a gente avançar aqui, o Senhor abençoa Sara, ela concebe a Isaac, a promessa de Deus, né? E nós vemos que ela também ali, né, já diante das circunstâncias de vida dela, ela até ri. Ela fala: "Não, eu não ri". Você vê que sempre eles estão nessa situação de mentir, de ter medo de confrontar, de falar a verdade,
né? Porque a gente foge dos confrontos da vida, irmãos, mas eles vêm de novo conosco. A gente vê isso lá na frente em Jacó também. Jacó mentiu dizendo que era Esaú e depois o Senhor fala qual o seu nome, confrontando Jacó, né? E nós vemos que aqui Sara também ri e o anjo fala para ela: "Você riu?" Ela fala que não, ela nega, né? Então o Senhor novamente está aqui trazendo à memória qual é a falha, o defeito que eles precisam consertar, né? E nós vemos que a misericórdia de Deus alcança esse casal, ela concebe, ela segura o filho nos braços, já na idade muito avançada, em torno de 90 anos, e Abraão também já estava assim, humanamente falando, impossível. Mas quando Deus tem uma promessa, o que eu quero dizer para você, concluindo, é isso: continue aguardando, esperando no Senhor. Não é que está demorando, é que nós estamos sendo forjados para poder a promessa se cumprir, porque o tempo do Senhor é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se você acha que está demorando, não é. O Senhor está te forjando para que você olhe, reflita suas atitudes, mude aquilo que é necessário mudar para que se cumpra a promessa de Deus na sua vida. E se cumpriu na vida de Abraão e de Sara, né? Nós vemos aí a nação de Israel, o povo peculiar, e através deles, a palavra do Senhor, a promessa para Abraão foi essa, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, que o Senhor venha abençoar grandemente sua vida e sua família. Um abraço e Deus abençoe.